Havia um propósito divino no silêncio do deserto. Antes de iniciar seu ministério, Jesus enfrentaria algo que nenhum homem jamais suportou: o confronto direto com o inimigo. Não era apenas um teste, era uma guerra espiritual anunciando que o reino dos céus havia chegado. Depois de ser batizado no Rio Jordão, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Não foi por escolha humana, nem por curiosidade espiritual. Foi o próprio Espírito Santo que o levou àquele cenário árido, solitário e silencioso, onde o calor do dia se alternava com o frio cortante das noites. Mas o deserto não era apenas geográfico, era espiritual. Era o campo onde se travaria um confronto invisível, porém real, entre o Filho de Deus e o adversário. Durante 40 dias e 40 noites, Jesus jejuou, e ao fim desse tempo, com o corpo enfraquecido pela fome, o tentador se aproximou. A Bíblia não esconde sua identidade, ela é direta. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus 4:1. A palavra usada no texto original é diabolos, acusador, caluniador. No hebraico, seu equivalente é Satanás, que significa adversário. Não é um nome próprio, é uma função. Ele é o oponente, o que se opõe ao plano divino, aquele que age para confundir, desviar e destruir. Mas sua atuação não começou ali. Desde os primeiros capítulos da Escritura, ele aparece. Foi ele quem, na forma de serpente, iludiu Eva no Éden. Foi ele quem acusou Jó diante de Deus, duvidando da sua fidelidade. Foi ele quem tentou Davi, incitando-o a pecar. E agora, diante do Filho de Deus, ele mais uma vez se apresenta. Não com aparência monstruosa, mas com palavras, com sugestões, com distorções. A primeira tentação foi simples, mas profunda. Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Mateus 4:3. O inimigo não começou com uma ordem, começou com uma dúvida. Se tu és... Ele tentou plantar questionamento na identidade de Jesus. Quis que o Filho de Deus provasse quem era, usando seu poder para suprir sua necessidade. Mas Jesus respondeu com a Escritura. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Deuteronômio 8:3. A resposta de Jesus não foi filosófica, foi bíblica. Ele não argumentou com lógica humana, mas declarou a palavra viva. Na segunda tentação, o diabo leva Jesus até o pináculo do templo. E ali cita a própria Escritura. Está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito. Aqui está um dos maiores perigos: a manipulação das Escrituras. O inimigo conhece a palavra, ele a cita, mas a distorce, ele omite, ele isola. Ele usa o texto fora do seu contexto para tentar induzir o erro. Ele queria que Jesus colocasse Deus à prova. Mas mais uma vez, Jesus responde com a Escritura. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Deuteronômio 6:16. A terceira tentação foi mais direta. O diabo mostra os reinos do mundo e diz: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Aqui não há disfarce, não há sutileza, apenas a proposta crua: glória, poder, domínio, em troca de adoração. Ele revela o que sempre desejou: ser adorado, ser reconhecido, ser colocado no lugar de Deus. Mas Jesus o repreende com firmeza. Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Deuteronômio 6:13. Então o diabo se afastou, e os anjos vieram, não antes, mas depois, e serviram a Jesus. Mateus 4:11. Esse momento não foi uma simples provação pessoal, foi uma declaração espiritual. A vitória no deserto marcou o início do ministério de Jesus com autoridade e obediência. Ele não cedeu à fome, ao orgulho ou à ambição. Ele se manteve firme na palavra. Mas quem é de fato esse Satanás? A Bíblia oferece vislumbres da sua origem e natureza espiritual.
Em Isaías 14 e Ezequiel 28, encontramos passagens dirigidas a reis terrenos, o rei da Babilônia e o rei de Tiro. No entanto, muitos estudiosos entendem que esses textos carregam sombras, imagens que apontam para algo além do visível. São figuras que refletem a queda de um ser exaltado que se rebelou contra Deus. Em Ezequiel 28 está escrito: Tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, eras querubim ungido para proteger. Ezequiel 28, 12 a 14. Mas esse querubim se exaltou e foi lançado fora. Em Isaías 14, 12 lemos: Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. O nome Lúcifer, que significa portador da luz, aparece ali como um título de glória que foi corrompido. Ele quis subir, quis ser como Deus, quis estabelecer seu trono acima das estrelas e, por causa do orgulho, foi lançado para baixo. É importante observar que esses textos falam de reis humanos, mas a linguagem vai além do natural. Há um tom espiritual, uma referência simbólica que muitos entendem como aplicada à queda de um ser angelical. Esse ser é o mesmo que aparece no Éden, o mesmo que agiu nos dias de Jó, o mesmo que tentou Jesus no deserto, o mesmo que continua a operar nos bastidores, tentando confundir, dividir e desviar. Mas ele é limitado. Ele não é onisciente, ele não é onipotente. E talvez, como sugere o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 2,8, ele nem compreendia totalmente o plano de Deus. O texto diz: Se os príncipes deste mundo o tivessem conhecido, nunca teriam crucificado o Senhor da glória. Ou seja, é possível que Satanás discernisse que havia algo especial em Jesus, mas não compreendesse completamente o mistério da cruz. Ele tentou impedir, tentou frustrar, tentou confundir, mas falhou. A vitória no deserto foi apenas o início. Jesus enfrentaria muitas outras investidas, através de Pedro, quando o tentou dissuadir da cruz, através de Judas com a traição, através dos fariseus com armadilhas verbais. Mas nunca conseguiu desviá-lo do propósito. Na cruz veio a vitória definitiva. Como declara Colossenses 2,16, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Hoje muitos ignoram o diabo. Outros o tratam como uma lenda, outros ainda o exaltam demais, mas a Escritura o apresenta como um ser real, espiritual, ativo, mas derrotado. Ele atua, mas dentro de limites. Ele tenta, mas não pode forçar. Ele ruge, mas não domina sobre os que estão em Cristo. Tiago 4,7 nos lembra: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O exemplo de Jesus no deserto nos ensina que a vitória espiritual não depende de força humana, mas de submissão à palavra. Jesus não usou argumentos próprios, não dialogou com o tentador, apenas respondeu com o que está escrito. Essa é nossa arma. A tentação no deserto não foi um episódio isolado, foi uma revelação do caráter do Messias, sua fidelidade, sua obediência, sua firmeza diante da provação. Foi também um modelo para nós, que diariamente enfrentamos batalhas invisíveis. Quando o inimigo se aproximar, e ele se aproxima, devemos lembrar: o mesmo Espírito que esteve com Jesus está conosco. A mesma palavra que o sustentou nos sustenta, e a mesma vitória que ele conquistou é a base da nossa esperança. O diabo que tentou Jesus era real, um ser espiritual, caído, orgulhoso, mentiroso, mas também derrotado. Porque ali no deserto, entre pedras secas e calor sufocante, o Cordeiro venceu o acusador. E por isso, hoje, podemos caminhar em confiança, firmados na rocha que é Cristo. Se esta mensagem falou com você, não esqueça de deixar o seu like.
Isso ajuda muito para que mais vidas sejam alcançadas com a verdade. Inscreva-se no canal, ative o sino das notificações e junte-se a nós nessa caminhada de fé, onde cada vídeo é um chamado para despertar. Que Deus te abençoe.